É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, só para você entender, eu vou comentar alguns pontos que eu falei na segunda e na quarta, para a gente poder chegar onde eu preciso que você entenda hoje, tá? A dracma, a palavra, a Bíblia fala sobre a dracma, a didracma, o estáter. Ela fala sobre essas moedas aí, que eram as moedas como hoje nós temos aí, né? Aqui no Brasil o real, alguns países têm o dólar, outros têm o euro, então era a moeda que era utilizada. A dracma, ela tem ali o valor dela, segunda-feira até falei o valor da dracma, da didracma, do estáter e tal. Então a dracma tem o valor dela, e a didracma vale 2 vezes a dracma. E o estáter, ele vale 3 vezes a dracma. Então, o pessoal chegou no Pedro, o pessoal cobrava os impostos, né? E eles vieram então ali, não para cobrar um imposto, que era uma coisa que tinha que ser pago, né? Fazer o quê? Tem que pagar, né? Era algo do governo lá que tinha que ser pago. Mas eles vieram para poder ali pegar Jesus. Sempre alguém vai querer pegar a gente, porque a gente serve a Deus. A Deus sempre dá o escape. E aí falaram: o teu mestre paga os impostos? E ele disse sim. E aí ele chegou, né, ele saiu dali, respondeu, e ele foi até Jesus. Quando ele chegou para falar com Jesus, eu comentava sobre isso na quarta-feira, né? Mandei até uma mensagem para os irmãos aqui da Igreja dos Obreiros, né? A Bíblia diz aqui no versículo 25, se você pegar aí para analisar, diz que Jesus se lhe antecipou. Então, quando ele chegou para falar do caso, o Senhor já falou na frente. Ele falou: Senhor, tal, o pessoal veio perguntar se o Senhor paga os impostos. Ele se antecipou, ele começou a falar do caso antes do Pedro começar a falar com ele. Olha como o nosso Deus, né, ele age na frente. Às vezes a gente pensa que ele perdeu o controle, né, ou que ele não está vendo o que está acontecendo. Não. Ele se antecipa e nos prepara para aquele dia mau. Então ele começou a falar com Pedro a respeito disso aí. Aí falou, tal, né? Quem deveria pagar os impostos, tal, os filhos ou os alheios, e começou a conversar com Pedro ali, né? E aí, quando Pedro respondeu, ele pegou e ele falou para o Pedro: olha, você vai até o mar e você vai então pescar um peixe, tá? Quando você tirar o primeiro peixe, esse peixe, ele vai ter dentro da barriga dele um estáter. Que o estáter, ele valia mais, né, do que, 3 vezes mais do que a dracma, né, valia mais também que a didracma. E aí o que acontece? Nesse ponto aqui, que eu quero chamar a sua atenção, né, quando que Deus ele se antecipa com a gente? Quando a gente está próximo dele.
Ele não poderia ter se antecipado para falar com o Pedro se o Pedro estivesse em outro lugar. Então, olha só o que aconteceu com o Pedro. O Pedro passou ali por um problema e ele foi até Jesus. Você tem um problema? Pastor, que pergunta. Eu tenho 5. Você já falou com Deus sobre isso? Já. Eu estou falando falar com Deus. Não é rezar. Falar com Deus. É entrar em oração, abrir o seu coração, explicar para Ele o caso e ficar ali na fé esperando que Ele dê a resposta. Não, isso aí eu não fiz, então faça. Faça porque antes de você passar por isso, Ele já tinha a solução do seu caso. Ele só precisa que você se aproxime dele para você entender. E aí nós chegamos no ponto que eu quero falar com você aqui. Eu até comentei um pouquinho esses dias aí com a igreja, mas hoje eu quero dar ênfase nisso aqui. Por quê? O que acontece? O Pedro, ele era um profissional da pesca. Ele era um pescador, né? Então, quando o Senhor falou com ele, para ele ir até o mar, papapá, e pegar ali o anzol, lançar o anzol, tal, pescar o peixe, tal. Quando Pedro, né, ele falou com Pedro isso, o Pedro não precisou, atenção nisso aqui, ó, o Pedro não precisou que explicasse para ele como ele ia pescar. Você vai explicar para um pescador como é que ele coloca a minhoca no anzol? Ou qual tipo de isca vai usar? Se você tem que explicar para um pescador qual isca ele tem que usar, então, poxa, o cara não é um bom profissional. Então, por que ele não quis, por que ele não precisou, perdão, explicar para o Pedro? Vamos deixar a questão profissional de lado e vamos pegar a questão espiritual. Ele não precisou explicar para o Pedro, tá? Ali, entrar em detalhes, tá? Porque o Pedro era um homem de Deus. Ele não era só um homem preparado para pescar. Ele era um homem preparado espiritualmente. Então tem coisas que o Senhor, ele vai falar pela palavra, só que ele não vai explicar para você e para mim como é que vai acontecer, e nem interessa para a gente. Tá? O que interessa é que vai resolver. Não procura entender, porque senão vai atrapalhar a sua fé. Porque, vamos lá, presta atenção aqui. Será que na caminhada do Pedro, ele já tinha pescado algum peixe que na barriga tinha dinheiro? Imagine ele perguntando para Jesus, mas como é que é? Na barriga do peixe tem um estáter? Eu nunca pesquei um peixe com dinheiro dentro. Ia atrapalhar. Olha para mim, não procura entender, porque tem coisas que ele traz até da morte para resolver o seu caso. Não existe. Não existe, mas ele vai fazer, por quê? Porque você se dispôs a crer. E é aqui o ponto que eu quero que você entenda. Veja, por favor, comigo o versículo 27. Olha o que ele diz aí no 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Para aqui, por favor. Então, o que eu estava comentando com o pessoal foi o seguinte. Ele recebeu ali a promessa, a orientação. Mas, meus irmãos, se ele não fosse até o mar, lançasse ali o anzol, não teria se cumprido a promessa que Deus deu. Ficaria só na promessa. Tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque a gente não está dando sequência ao que nós entendemos na promessa que Deus deu. A gente fica parado assim, falando assim, ó, mas como é que vai acontecer? Não interessa como é que vai acontecer.
O que importa é que vai. Tá? Se você recebeu de Deus um entendimento, uma revelação, acredite nela e só peça para Ele guiar os seus passos, para Ele dirigir como é que vai acontecer aquilo. Então, ele falou, vai até o mar, né? Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui é muito lindo, né? Porque assim, eu estava até falando com os irmãos, na segunda-feira estava até orando com o Nivaldo aqui, na Prosperidade, que o Nivaldo faz as reuniões de segunda, né? Ele me ajuda aqui, eu faço a última especial, ele faz as demais reuniões à noite. A irmã Marlene também faz, me dá uma força aí. Aí a gente ficou falando aqui, na hora da oração com Deus, eu fiquei imaginando aquele peixinho nascendo. Deus fazendo com que ele engolisse um estáter. Primeiro Deus fez o estáter cair no mar, não sei como. Mas caiu o estáter. Aí o peixinho foi lá e engoliu. Aí o pessoal tentou pescar o peixe, né? Porque o peixe está no mar, vai tentar ser pescado. E ele só... Ninguém podia pescar, só o Pedro. E ele ficou lá nadando, até o Pedro jogar o anzol. Como Deus é lindo. Por isso estou falando para você, não tente entender, você vai atrapalhar o seu milagre. Apenas creia. E peça para Ele guiar os seus passos. Cuidado. Vai tentar entender aí, você não vai nem no mar. Então, como é que é isso, Jesus? Eu sou pescador, minha profissão é essa. Nunca peguei um peixe com dinheiro dentro. Foi infeliz. Então perde o milagre. Não, ele foi lá. Ele tinha toda a experiência, mas era um homem de Deus. Nesse caso aqui, a experiência profissional não ajudaria. O que ajudaria nesse caso? Fé. Ele foi, ele jogou. E aí ele puxou. Então, aquele peixinho nasceu, ficou nadando, engoliu ali o estáter e ficou lá. Quando Pedro jogou o anzol, ele falou, opa, Deus deu um toque nele e falou assim, esse aí você pode fisgar. Ele foi lá e nhaque. Quando Pedro tirou ali o peixinho, né, pescou ali e tal, e abriu ali o peixe para tirar, o estáter, que valia mais, ele valia tanto que deu para pagar o imposto de Jesus e do Pedro, né? Mas olha para mim aqui, ó. Quem naquela situação aprendeu mais? Jesus ou Pedro? Você vê como é que o negócio começa? Começa lá atrás parecendo um desafio, parecendo um problema, parecendo um desrespeito, parecendo uma dificuldade, né? E termina num grande milagre. Interessante, né? Alguém chega para você e tira a sua paciência, dá vontade de você dar uma cintada nele, né? Aí no final dá tudo certo, né? Olha que experiência. Aí eu vou pedir que você me acompanhe, por favor, em Naum, capítulo 2, versículo 1. A gente já meditou já nessa passagem, mas eu preciso que você me acompanhe de novo. Naum, capítulo 2, versículo 1. Pastor, onde é que está Naum? Está na Bíblia. Só você cantar. Canta do Salmo para frente que você chega. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miqueias, Naum, chegou. Naum capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga credo. Alguém não encontrou aí? Se você falar credo aí, o irmão te auxilia. Quem não encontrou, deixa o dedinho levantado assim, ó. Alguém não encontrou? Não? Dá uma forcinha aí, meus irmãos obreiros. Mas tem que deixar o dedo levantado, aí, senão não vão te encontrar nunca. Pastor, nunca mais eu vou trazer a Bíblia. Estou passando uma vergonha tremenda. Não, você está aprendendo. Não é um livro comum, né, da gente ler, né? Mas é bom. Vai pegando prática. Naum capítulo 2, versículo 1. Mais alguém não achou? Deixa o dedinho levantado aí. Que aí o pessoal dá uma força aí. Danielzão já caiu para o lado aqui, já deu uma força, né, Danielzão? Mais alguém não achou? Então vamos lá? Diz assim, ó. Naum capítulo 2, versículo 1. O destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Então vamos pegar aqui a parte que eu preciso que você entenda, tá? Primeiro ponto, o destruidor está já, agora. Tá? O diabo, ele está diante de mim e de você sempre para querer derrubar. Ele vem com uma inimizade, ele vem com a falta de fé, ali com a dúvida, ele tenta de várias formas, tá? Ele está pegando, infelizmente, algumas pessoas que já não estão vindo mais na igreja, a pessoa acostumou ficar em casa, a pessoa acostumou não levantar e não se esforçar para vir, porque dá trabalho estar aqui, domingo de manhã, depois de uma semana, né, de tantas tarefas, de tanta coisa, vou acordar domingo de manhã para vir para a igreja, mas você acordava antes. Você vinha antes. O que mudou? Deus não mudou. Entendeu? Então ele fala, o destruidor está já diante de ti. Aí ele diz aqui, ó, que é o ponto que eu preciso que você entenda agora. Guarda tu a fortaleza. Olha para mim aqui, por favor. Tem coisa que não adianta eu guardar por você. Não adianta. Não vai funcionar. Aquela experiência, ela era só para o Pedro. Não adianta. Não, porque se o senhor puder orar por mim, se a irmã puder fazer uma campanha de oração, se o irmão puder fazer um propósito, não adianta. Não vai resolver. Não vai resolver por quê? Porque quando o diabo ataca, ele não está me atacando, ele me ataca em outros pontos. Ele está atacando você. Então não adianta. Todos nós vamos ter que guardar alguma coisa. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. A hora que ele ameaçar você, você vai ter que ter defesas contra ele. E se você não tiver a defesa, você vai cair. Ok, pastor? Aqui ninguém cai não, aqui é macho. Vai. Não é assim que resolve a coisa. A Bíblia diz que os problemas espirituais, eles só se resolvem no mundo espiritual. Se você não pratica a oração, se você não pratica a leitura bíblica, se você não pratica
exercitar a sua fé, vai faltar no dia mau. Então a Bíblia diz: guarda tu a fortaleza. A fortaleza significa o quê? A palavra. Guarda tu. Tu. Por quê? Porque é o caminho. Esse é o jeito. Não tem outro. Não procura a solução de outra forma. Não vai ter. Não tenta criar algo novo. Não vai ter. Não vai ter. Quando você se deparar com uma situação como essa, se você não guardou, você vai entrar em pânico. Vai começar a achar que Deus não se preocupa com você, sendo que Ele se antecipa. Ele se antecipa. Achando que Ele não está te vendo. Entendeu? O mundo está ficando cada vez mais complicado. As pessoas que estão querendo viver o que é certo, elas estão sendo perseguidas. Ninguém pode expressar mais o seu pensamento conservador. Ninguém pode mais lutar pela família. Se falar alguma coisa, está errado. Estão aplaudindo o erro. Estão encontrando motivos para errar. Gente da igreja que aprendeu há muito tempo está encontrando motivos para errar. E se você questionar para tentar ajudar, a pessoa acusa você de querer tirar a alegria dela, de atrapalhar a felicidade dela. Não, porque eu não era feliz com ele. Não, porque ela nunca me deu valor. Não, porque se não fizer o meu pé de meia, quem vai lutar por mim? Guarda tu a fortaleza. O Pedro tinha. Por isso ele obedeceu. Humanamente falando, profissionalmente falando, não ia ter dinheiro na barriga do peixe. Tinha porque Deus mandou a moeda chegar lá. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 de Timóteo.
capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5, tá? Depois eu vou ler para você a versão da NTLH. Olha o que diz aí, ó. O Paulo falando aqui, né, dando a orientação aqui para o Timóteo. Conjuro-te, pois, atenção nisso aqui que a gente vai fechar nossa mensagem aqui agora. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deixa eu ler para você aqui na NTLH, você vai entender melhor agora, você vai ficar surpreso com o que você vai ouvir aqui agora. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com paciência, com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, olha aqui, ó. Você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Enquanto eu estiver aqui, tá? Como seu pastor, eu vou pregar para você o que Deus me der. Você pode ter certeza que o que eu subi aqui para dar para você é de Deus. Porque se não for, nem me deixar subir aqui, Ele deixa. Eu faço essa oração para Deus. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Não sou só eu que tenho um compromisso com Ele. Você tem também. Você tem também. Isso aqui já está acontecendo já. Pessoas que estão buscando mestres que preguem o que elas querem ouvir. Procurem pessoas que digam, né, que aprovem o que elas desejam. Gente que não quer mais ir ao mar. Pessoas que não querem mais ir à presença de Deus. Elas querem que os outros
vão ao lugar, no lugar dela. Elas não estão preocupadas em ter experiências, em ter que orar, né? Elas querem a solução do caso. Se eu estou aqui e você não der atenção ao que eu estou pregando para você, eu me levo embora. Eu me levo embora. Ele me leva para o lugar que alguém vai ouvir, vai obedecer. Eu estava falando para o pessoal na semana, eu peguei esses dias um caso, estava ouvindo uma pessoa, né, da igreja, falando para mim, né, que a igreja não cuida, que a igreja não dá assistência. Que a gente não se preocupa com quem está caído. Quase que eu falei para a pessoa, e eu estou ouvindo você aqui fazendo o quê? A pessoa esquece, irmão, que a gente é de carne e osso. Entendeu? A pessoa esquece que o pastor também se entristece, se aborrece. Entendeu? E eu fiquei ouvindo. Praticando os 9 dons do Espírito. Se tivesse 10, entendeu? Você não está entendendo uma coisa. Quando eu acabo de pregar, eu vou para minha casa. E você vai para a sua. Dali para frente, é com você. A gente vai orar, a gente vai ajudar. Deus me colocou aqui para ser uma bênção na sua vida. Quando a minha mala estiver vazia, Ele me leva para outro lugar. Quando não tiver mais nada para dar para você, Ele me leva para outro lugar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para fazer isso aqui que nós lemos. Versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Vai ter hora que eu vou falar para você algumas coisas que você não vai querer ouvir naquela hora. Você julga não ser o tempo certo. Tem coisa de vez em quando que eu ouço também que eu não queria. Mas se Deus se antecipa, eu precisava. Nem sempre aquilo que aplaude a gente é o que vai ajudar. Às vezes é uma repreensão que tira você de cair no abismo, que me impede de cair no buraco. Entendeu? Ainda no 2, né, na NTLH, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Essa é a minha missão. E qual é a sua? Querer viver uma coisa. Como que o Pedro conseguiria acreditar que quer fazer as coisas erradas? Como que conseguir entender uma promessa que sai do natural? Não vai entender. Ela nem vai ao mar. A promessa vai morrer ali. Tá? Eu vou pregar para você aqui a palavra, ela vai falar o seu coração, vai trazer alegria para você, só que vai ficar por isso mesmo. Quando o culto acabar e você levantar do banco aí,
você vai para casa e a palavra vai ficar aí no banco. Ela não vai operar um milagre que você precisa. Tá? Não vai conseguir operar um milagre. Por quê? Porque nós não demos sequência. Irmãos, a coisa está apertando. Só vai conseguir ficar de pé quem realmente serve a Cristo. Tá? Se você quer ter uma vida de realizações, você tem que estar próximo de Deus. Porque senão uma hora você vai estar de pé, outra hora você vai estar caído. Entendeu? E Deus não quer que isso aconteça com você. Ele te fez para você caminhar. Entendeu? Eu estava ouvindo agora, né, estou em oração num propósito, aí estava ouvindo um missionário. Aí o missionário deu uma palavra, ele falou, a nossa vida é briga constante. Eu falei, amém, Jesus. Que eu estava já pensando em deixar para lá. Aí ele falou isso aí, eu falei, então eu vou brigar. Entendeu? Não é nada aqui em relação à igreja, é em relação a uma questão pessoal, que todo mundo tem, não é verdade? Aí eu falei, não, acho que vou deixar para lá. Aí ele falou, quem não briga não tem nada. Eu falei, então eu quero ter, então vou ter que brigar. Fazer o quê? Você está entendendo? Tem pessoas que já estão desistindo. Por quê? Porque já é a 6ª semana. Eu não comprei a minha casa ainda. Se você fizer isso, você não vai saber qual seria o resultado no dia 12, até o dia 12 de dezembro. Se você não for ao mar, você nunca vai saber se teria mesmo uma moeda na barriguinha do peixe. Você vai ficar sempre com a dúvida, será que tinha mesmo? Entendeu? Será que tinha mesmo? Caramba, se eu tivesse ido. Repito para você, tem coisas que não tem o porquê prosseguir. Mas a gente vai por obediência, a gente vai pela fé. Eu estou aqui como profeta de Deus para abençoar a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. Se você não me falar, eu não sou Bidu. Tá? Tem gente com um problema aqui que você não contou para mim qual que é o problema. Como é que eu vou ajudar você em oração? Nós estamos aqui para ajudar. Se você procurar, eu vou te ajudar em oração. Mas também tem muita coisa que você não falou, que quando eu pregar, você vai falar assim, como é que o pastor sabe? Eu não sei, eu estou pregando o que Deus colocou no meu coração. Entendeu? Nós não somos uma igreja de luxo. Nós somos um ministério que tem muito valor. O que mais me chamou a atenção na Igreja da Graça é o ensinamento. É a forma de lutar para viver como Jesus vivia, como ele ensinava, repreendendo o mal, tomando posse da bênção. Que Deus abençoe os ministérios. É melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco. Mas também tem que ser uma igreja que é dirigida pelo Senhor, né? Entendeu? Não adianta. Eu não vou parar. Quando meu tempo acabar aqui, eu vou para outro lugar e eu vou continuar fazendo
Isso que eu faço hoje. Não adianta. Você precisa colocar isso no seu coração. Não parar. Entendeu? Tudo no início é assim, meu irmão. É uma ameaça. Gente querendo derrubar, querendo atrapalhar você. Entendeu? Mas o final é um grande milagre que você não esperava. Entendeu? Guarda. O que Deus der para você, você guarda. O que Ele der para mim, eu guardo. Entendeu? O que eu falei para você quando eu cheguei aqui em Sapopemba? Que eu vim aqui para quê? Para trazer responsabilidade. Entendeu? Deus me enviou aqui para tornar você capaz. Eu peço para Ele me capacitar e eu venho aqui e Ele capacita você pela palavra que eu estou pregando. Guarda. Guarda tu. Guarda. Se aproxima de Jesus. Deus não quer orações ali, talvez muito extensas. Ele quer orações de coração. Sirva a Deus. De verdade. Vá a Ele quando você tiver uma dificuldade. Mas não só na dificuldade. Tá? Se você está aqui nessa manhã, ou quem está me assistindo tem um problema, vá a Jesus, igual Pedro fez. O pessoal quis fazer maldade ali, desafiá-lo, ele foi a Jesus. Tá? Vá a Cristo. Abra o seu coração, faça a sua oração e fique preparado, porque o milagre vai acontecer. Amém, Jesus? Se prepare. Ah, pastor, ele me falou algo maluco, algo doido. Então, olha como vai ser extraordinário. Entendeu? Não procure entender, tá? Não procure entender, você vai atrapalhar a sua fé. Tá bom? Porque tem coisas que não têm explicação. Tá? Não procure entender. Se ele falou, apenas acredite. Ele falou para o Pedro, né? O Pedro já tinha a capacidade. Esquece a questão profissional. Capacidade espiritual. Tá? Vamos pegar aquela questão do anzol, né? De ir lá e fazer. Vamos pegar essa questão como uma questão espiritual. O Pedro tinha essa capacidade. Né? O Senhor falou com ele aqui, tal, papapá, o peixe, papapá. Sim, senhor, foi. Não questionou. Não, porque nunca eu pesquei, nunca tirei um peixe que tivesse... Não, ele, sim, senhor, vou até o mar. Foi, pegou, jogou, lutando contra ele mesmo, porque ele era pescador, ele tinha todo o conhecimento ali de como era pescar, mas fez com respeito, com amor, com carinho, era parte dele. Né? Jogou, o peixinho recebeu a ordem, pode fisgar. Ele puxou, quando pegou, foi de primeira. Hã? De primeira. Com Deus não tem esse negócio. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar. Não, com Deus não tem esse negócio. É de primeira. Hã? Tá vendo um rapaz bater falta lá, um jogador lá, bater falta. Todo mundo assim, tal, não sei o quê, papapá. Porque quando você bate falta assim, você costuma, né, procurar assim o ângulo, um local que o goleiro não vai conseguir, você vai tirar da barreira, né? Aí o cara chegou, pá, não sei o quê, parará, todo mundo ali, né, na barreira lá, pá, chegou assim, tal. Quando ele fez assim, o pessoal veio assim, ó. Ele tocou por baixo. O goleiro fez assim, ó. A barreira pulou,
atrapalhou o goleiro, ele chutou por baixo, a bola foi no cantinho lá, pronto. É aquilo que ninguém espera. Ninguém espera. Nossa, olha o que Deus fez para pagar o imposto, tirou dinheiro do peixe. Alguém gosta de pescar aí? Você gosta de pescar? Você olha direito na barriga do peixe quando você for pegar. Se tiver um negócio lá, você já sabe que Deus mandou um negócio. Pastora, abri-te um R$100. Ô peixinho maravilhoso. Entendeu? Deus fale mais com você. Amém, Jesus? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.